Olá, nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês os 7 erros que a gente cometeu aqui na nossa obra. Então vem com a gente conhecer. Olá, eu sou a Vanessa. Olá, eu sou o Alan. Olá, eu sou a Yasmin. E nós somos a família Way. E nesse vídeo vamos mostrar para vocês os 7 principais erros que a gente cometeu aqui na nossa obra. O primeiro erro que a gente cometeu aqui foi de não ter nivelado o lote. Como a gente não nivelou o lote, a gente vai ter que colocar um portão com um custo maior, que é o basculhante, já que o portão não consegue correr completamente, porque tem um nível da direita para a esquerda, como vocês estão vendo aí no vídeo. E para conseguir abrir o portão, né, para o carro entrar, vai ter que ser um basculhante que abre de baixo para cima, né? Esse é o primeiro erro que a gente cometeu aqui na obra. O segundo erro que a gente cometeu aqui na obra é alguns alinhamentos de algumas colunas, de portais, de janela também do banheiro, como por exemplo aqui, ó, tá vendo? Essa porta, né, na verdade nem é porta, é uma entrada para um outro ambiente, ela não está nivelada com a parte da porta que a gente vai ter aqui. Então isso traz um desalinhamento para casa. Um outro exemplo que dá para ver só daqui de fora, para vocês notarem. Outro exemplo de não alinhamento, né? Esse outro portal aqui, né? Não está alinhado com essa parte que vai ficar nessa porta. Um outro exemplo, como tá vendo? As alturas como estão bem diferentes. Essa porta está com a altura diferente, a janela está com a altura diferente, a porta da despensa está com a altura diferente. E também essa parte aqui está com a altura diferente, ou seja, são 4 aberturas que não tem a mesma altura. 5, né? Se contar lá com a parte da área lá. Então, esse também é um dos erros que a gente foi descobrir depois de estar pronto, entendeu? A gente percebeu, na verdade, depois de estar pronto. Pessoal, antes de eu falar do terceiro erro, lembre-se, o último erro é o mais... Deixa eu pegar uma... O último erro foi o pior erro que a gente cometeu na obra e que deu mais dor de cabeça pra gente ter uma solução. Então fique até o final do vídeo para você saber qual foi o pior erro que a gente cometeu na nossa obra. Então, pessoal, o terceiro erro que a gente cometeu aqui na obra foi no reboco, né? É um erro bem comum, na verdade, porque para alinhar as paredes, deixarem a parede bem lisinha, para vir com a massa corrida e a pintura, a parede tem que estar perfeita, para não ter muito custo na parte de pintura. Os erros de reboco aqui na obra são alguns, na verdade. Por exemplo, nessa parede a gente teve um custo muito alto com o reboco, né? O reboco ficou muito grosso. É basicamente um dedo meu, tá vendo? Olha só o quanto que a gente gastou com cimento, com areia nessa parede. Por que que a gente teve que gastar? Tá vendo esse cano aqui? Senão ele ia ficar com a metade dele pro lado de fora. Então a gente teve que regularizar essa parede para ela tampar o cano. Então foi um dos problemas de reboco. Ó, o segundo problema de reboco, né, que a gente teve aqui foi que algumas paredes, né, criaram algumas rachaduras, alguns trincados. Na verdade não é rachadura, é alguns trincados, né? Ou seja, a massa não estava totalmente 100% para fazer o reboco, o que causa esses trincados na parede. E eu acho que a gente vai ter que refazer essa parede, viu? Porque pode vir a causar algum problema, ela pode descascar, né? Desgrudar do tijolo. Então, provavelmente, eu vou conversar melhor com a engenheira que agora está tomando conta. Que a última a gente trocou. Ó, mais problemas com rachaduras, trincados. Então, provavelmente vai ter que trocar, né? Trocar não, né? Remover toda essa parte
e fazer o reboco novamente. Esse foi o terceiro erro que a gente cometeu na obra. O quarto erro aqui da obra, ele está na nossa lavanderia. Por que na nossa lavanderia? O piso da lavanderia, como, acho que dá pra ver aqui, opa, ele ficou um pouco mais alto, né? Então, ele não ficou da altura que tá todo o piso da casa. Então, isso vai trazer um problema. Ficou feio, vai ficar feio, né? Então, esse é um problema também que não tem como resolver. A gente, para resolver, tem que remover todo o contrapiso, abaixar. Mas tinha a questão da sapata também, então foi muito problema. Esse foi o quarto erro nosso. Pessoal, o quinto erro que a gente cometeu aqui na casa foi referente à altura dela. Por que erro? Porque a gente não consegue fazer um trabalho mais detalhado no gesso. Ele vai ter que ficar bem rentinho com a laje, né, para ter uma altura boa. A gente poderia ter colocado uma altura de 3 metros, né, uns 3,10 por aí, para a gente poder ter um melhor aproveitamento ali, que a gente quisesse fazer uma sancra, né, deixar o gesso mais bonito. Mas isso não vai ter como, ele vai ficar bem retinho, a gente vai ter que fazer o gesso bem retinho. Então esse foi o quinto erro da obra. Pessoal, o sexto erro também é um erro que eu acho grave, que poderia ter sido evitado e não foi. É o erro nos portais. Os portais foram colocados antes de fazer o contrapiso. Então, não deveria ter sido feito. Poderia ter sido evitado por questões de bom senso. Se a pessoa tivesse falado quando foi colocado, né? Não, vamos segurar aqui, não precisa pôr agora. Mas acabaram colocando e isso causou um erro aqui na obra. Porque esses portais vão ter que ser retirados. Porque o contrapiso pegou um tanto, né, da altura. E aí, a altura que é indicada para colocar as portas é uma altura. E o pessoal não fez essa conta antes de colocar os portais. E aí vai ter que remover eles, quebrar um pouco em cima e colocar eles de novo. E isso pode ser que aconteça com vocês também. Então, esperem um pouco, não precisa colocar os portais antes. Ou se forem colocar, coloquem numa altura que não vai atrapalhar, mas é mais aconselhável colocar após fazer o contrapiso para ficar na altura certa, não ter problema, né? Então, aqui a gente vai ter que remover todos os portais. É perigoso perder eles, né? Então a gente vai ter perdido o valor que a gente pagou nesses portais. Então qualquer valor na obra que é acarretada por mau planejamento é ruim. Então, porque tudo é muito caro. Quem constrói sabe. Então coloquem os portais só após fazer os pisos. Aí, para vocês terem noção, o que aconteceu aqui, ó, tá vendo a altura que pegou, ponta piso, ó, a altura aqui, ó, é quase 3 centímetros de altura. Então, vai fazer muita diferença na hora de colocar a porta não vai conseguir entrar, não vai dar para colocar a porta aqui. Vai ter que remover eles, quebrar um pouco lá em cima. E aconteceu isso em todos os nossos portais, porque a gente comprou todos os portais e pediram pra gente comprar, já pode pôr, e a gente foi lá e comprou e foi lá e colocaram. Então deu um maior BO. E tá aqui o nosso maior problema na obra. O nosso sétimo problema, né? A sétima maravilha do mundo? Não. É o sétimo problema da nossa obra. É a nossa escada. Quando ela foi feita, dá pra perceber aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela vinha mais ou menos aqui, ó. Ela acabava aqui, ó. A diferença. A gente aumentou mais uns 2 degraus pra poder regularizar ela. Ela ainda tá bastante torta. A gente vai ter que gastar bastante ali com reboco. A parte dessa escada. Ó, ela tá bastante desigual. Lá na parte de cima ela é uma largura, aqui na parte de baixo ela é outra. Vai ter que cortar um pouco. Tem que subir aqui nela. Dá pra ver outra coisa também, ó, tá vendo?
quando ela foi feita, foi muito mal feita. Essa escada foi muito mal feita. A verdade foi essa. E o custo, né, para fazer uma outra escada é muito alto. Então a gente decidiu só arrumar ela e tentar ver o que dá. Para vocês verem aqui, ó, tá vendo esse último degrau? Ele não ficou do tamanho dos outros degraus, Subindo aqui, ó, a gente vai ver outro problema na escada, ó. Por quê? Porque não deu o tamanho certo, a altura certa dos degraus. Então esse primeiro degrau aqui de cima, ele ficou desigual com os outros, né? Não manteve o padrão. Mas tivemos que fazer assim, porque o dinheiro tá acabando e a gente não consegue arcar para refazer essa escada. Então, depois da gente ter visto bastantes vídeos, a gente viu que, e também ter conversado com a nova engenheira que a gente está trabalhando aqui, que o aconselhado é fazer a escada após fazer o piso. Por quê? Porque aí a gente sabe qual é a altura do térreo para o segundo andar, né? Para o primeiro, segundo andar, não sei como é que fala. E aí a gente poderia ter feito a escada da maneira correta, com os degraus todos corretos. E não deixaria também ficar torta do jeito que ela está. Então, esse foi o último e grande problema até o momento da obra. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ou não. Mas lembre-se que a gente... Qualquer obra, a gente acontece problemas e a gente tem que ter algumas decisões. Que é refazer ou corrigir, né? Gente, então é isso. Esses foram os 7 principais erros que a gente enfrentou aqui na execução da obra. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve para não perder nada. A gente vai contar tintim por tintim aqui como é que tá indo todo o processo. Então se inscreve no canal, já curte aqui embaixo também para não perder nada. Ah, e ativa o sininho também, tá bom? O próximo vídeo a gente vai falar para vocês quanto que custou para fazer esse sobrado até o momento. Tá? Então fica de olho que a gente vai liberar os valores todinho pra vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!